Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa Masterclass de Harmonização Orofacial. O meu nome é Sofia Lopes, sou médica dentista e sou formadora na área da harmonização orofacial. Nós hoje queremos trazer-vos, eu e a doutora Ludmila Favareto, queremos-vos trazer uma aula em que vamos falar dos processos de envelhecimento e vamos até aos tratamentos estéticos e funcionais. Como é que podemos reverter os processos de envelhecimento e mesmo em pacientes jovens, como é que podemos melhorar a sua aparência. Fiquem connosco, vejam todo o processo como é que se dá em termos de envelhecimento e depois como é que o conseguimos reverter. Os casos clínicos que vos vamos mostrar. Então, vamos andar aqui para a frente na nossa aula. Eh, Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre o que é a harmonização orofacial, o conceito de beleza. O conceito de beleza não é igual em todas as épocas, nem para todas as culturas, já vamos ver. Vamos falar do envelhecimento global da face, como é que ele se dá. Isto é muito importante que vocês compreendam para depois saberem como o podem reverter. Quais são as diferentes camadas faciais que existem e em que nós vamos trabalhar. A análise facial e alguns tipos de tratamentos faciais estéticos e funcionais e também os casos clínicos. Vão ter acesso, quem ainda não tem, vai ter acesso a este e-book gratuito. Vocês têm aqui o QR Code, que podem captar para terem acesso ao e-book. Esta masterclass vem na sequência do e-book, uma vez que houve muitos interessados em quererem saber mais um pouco de como funciona a harmonização orofacial e daquilo que se pode fazer para ajudar os nossos pacientes a rejuvenescer. E eu vou só falar um pouquinho agora sobre mim, sobre o meu percurso, para vocês me ficarem a conhecer. Então, já vos disse, sou médico dentista, já sou formada há 30 anos e desde 2016, 2014 foi quando eu fiz o meu primeiro curso de harmonização orofacial e depois em 2016 então fiz o master, que foi assim algo mais completo. É claro que na harmonização orofacial nós temos que estar sempre a fazer formações, porque não é só com uma formação que vai chegar para tratarmos e para resolvermos todos os problemas que nos aparecem. Portanto, fiz depois bastantes e variadas formações, quer em Portugal, quer no estrangeiro, e desde 2019 resolvi partilhar um pouco daquilo que eu fazia e também por saber as dificuldades que tive nas formações que frequentei, pensei que talvez fosse interessante passar aquilo que eu estava a fazer e a maneira como eu fazia para que outros, se quisessem dedicar-se à harmonização orofacial, também o pudessem fazer. E então, eh, desenhei e produzi o curso de harmonização orofacial, que era o HF by Sofia Lopes, e entretanto, depois em 2021, conheci a doutora Ludmila Favareto e criámos uma parceria para dar cursos e hoje em dia, já desde do ano passado, nasceu a Face Design Academy, que é uma junção do trabalho de nós as duas, e são esses cursos que nós estamos agora a apresentar, a desenvolver e a divulgar. E vou passar agora a palavra à doutora Ludmila. Olá a todos, sou Ludmila Favareto, tudo bem? Prazer. Eu, junto com a Sofia Lopes, somos a cofundadoras da Face Design Academy, que nem ela bem disse, né, desde o ano passado, que foi quando nasceu, e é justamente com a intenção de estar sempre aprimorando todas as formações. E eu sou dentista, sou formada há 18 anos, me formei pela UFRJ, né, Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Brasil, tá? Em 2019, eu concluí a minha especialização em harmonização orofacial. No Brasil, a harmonização orofacial já está regulamentada. E em 2019 foi quando eu fiz a minha conclusão, né? De 2019, assim que eu terminei, foi quando eu mudei para Portugal. Em 2021 foi quando eu conheci a Sofia. Então, estamos juntas de lá até hoje e vamos seguindo junto agora com a Face Design, né? A Sofia Lopes, ela já está em todas as edições, são mais de 3 edições juntas, 3 edições do curso de harmonização, né? Eu e ela estamos juntas já há mais de 7 edições. Então, o que a gente quer apresentar para vocês é um pouco da nossa metodologia, tá bom? E vamos seguir juntos, que no final dessa Masterclass tem uns casos clínicos muito interessantes para que vocês possam avaliar também.
Então, vamos falar um pouco, né, o conceito de harmonização facial, né? O que que é a harmonização facial? Então, a harmonização facial, na verdade, a gente tem que pensar a harmonização não só em um único procedimento, né? Um único procedimento isoladamente. Porque a gente tem que entender todo o processo, como é que funciona, principalmente o processo de envelhecimento. E quanto mais a gente entende, a gente percebe que o envelhecimento ele corre em todas as camadas da face. Vai desde das camadas mais profundas, né, que é a parte do osso, parte da camada da mente que sofre alterações, a camada subcutânea, nossas camadas de tecido adiposo, enfim, músculo, pele, todas sofrem um processo de envelhecimento. Então, com isso, há procedimentos que a gente vai atuar em todas as camadas. Por isso que a gente fala que é um conjunto de procedimentos que tem por finalidade criar essa harmonia na nossa face, né? Buscando sempre o equilíbrio dessas proporções. Então, para iniciarmos, né, em harmonização, como a gente fala, né, esses procedimentos são minimamente invasivos, porém são procedimentos que a gente tem que ter muita base científica, não só base científica, desculpa, é muita base e conhecimentos de anatomia, né? A gente tem que ter anatomia muito bem estudada e muito bem desenhada em nossa mente quando a gente vai fazer um tipo de procedimentos com nossos pacientes para que a gente possa evitar qualquer tipo de intercorrência, minimizar os riscos, como a gente diz, né? Com o objetivo de sempre estar integrando tanto estética ou funcionalmente a face do paciente junto com o sorriso do paciente. Esse é o conceito maior de harmonização facial, certo? Em relação ao conceito de beleza, quer falar um pouco, Sofia? Sim, então, o conceito de beleza, ele assenta em 4 pilares: no padrão ósseo, no ver se consigo passar aqui. Não, estou a passar o slide. Passei imensos slides, espera aí. Se a gente consegue. Padrão ósseo, a morfologia dos dentes, a posição e o volume do tecido subcutâneo e a personalidade individual. Estas são as 4 bases e são os 4 pilares do conceito de beleza. Nós necessitamos que a parte óssea tenha umas determinadas proporções e uma determinada estrutura, porque é em cima desta parte óssea e da parte dos dentes, portanto, do posicionamento dentário e da morfologia dentária também, é em cima destes tecidos duros que depois os tecidos moles se vão acomodar e que vão dar a forma e a expressão ao rosto. E nós, enquanto médicos dentistas, vamos poder interferir a nível da parte da morfologia e do posicionamento dentário e com a harmonização orofacial podemos interferir também na posição e volume do tecido subcutâneo. É claro que a nível do padrão ósseo nós não podemos mexer, digamos assim, se houver alguma alteração terá de ser o cirurgião maxilofacial a fazê-la. A nível da personalidade individual é algo intrínseco do indivíduo que se por acaso precisar de algum ajuste, se houver algum problema, então será com a parte do psicólogo, mas é para percebermos que nós enquanto médicos dentistas conseguimos destes 4 pilares mexer em 2, o que é muito importante para aquilo que podemos fazer pela melhoria da qualidade de vida e pela melhoria do aspecto do nosso paciente. E o Ludmila agora continua. Exatamente. E é exatamente isso, quando a gente fala em personalidade individual, né? Quando a gente mexe nesses pilares que a gente fala, né? Os principais, de morfologia do dente e reposicionamento, né? De tecido subcutâneo também, a gente está devolvendo a autoestima para os nossos pacientes, né? Então, é justamente onde que a gente começa a se tornar um pouco mais atrativo, a gente começa a se tornar um pouco mais autoconfiante e isso tudo reflete na beleza, né? Tanto que vem de dentro quanto lá de fora. E quando a gente fala de beleza e atratividade facial, a gente sabe que há uma variedade em relação às etnias, né? Não só em relação ao gosto, né, individual, porém também quanto às diferentes culturas, né? Sabemos, por exemplo, que quando a gente fala de proporção labial, né? A etnia, a gente fala daqui da caucasiana, da asiática, da indiana e da africana, né? A proporção labial da africana é praticamente 1 para 1 de volume labial. A proporção de indiana já é 1 para 1,1. A asiática também é a mesma proporção, né? A caucasiana 1 para 1,6. O que acontece? A gente vai percebendo também que com a evolução, né, com esses tratamentos estéticos,
A gente, mesmo aqui nesse perfil de caucasiano, a gente está se aproximando cada vez mais desse perfil de 1:1.1, né? Ou seja, o lábio inferior levemente maior do que o lábio superior. Então, percebermos, né, essas diferenças de características, de etnias diferentes, isso também faz parte para o nosso planeamento. Assim como também quando a gente vai analisar a linha E de Rickert, que é justamente essa que passa aqui da parte da ponta do nasal até o pogônio mole, a gente percebe que os lábios africanos, né, os lábios que como são muito mais volumosos, idealmente, né, vamos botar belo, ultrapassar essa linha. Já o lábio asiático, ele praticamente toca, o indiano fica mais recuado, tanto o inferior quanto o superior, e o caucasiano, o nosso inferior praticamente toca a linha e o superior fica levemente recuado a essa linha, quando a gente faz uma análise de perfil. Quando a gente fala em dimorfismo sexual em relação à beleza, né, quais são as diferenças de belezas masculina e feminina para a gente poder traçar um planeamento ideal dentro da harmonização facial dos nossos pacientes? Na beleza feminina, a gente percebe alguns traços muito característicos. Por exemplo, o malar da mulher, ele é muito mais ascendente, aquele ar modo look, né? Ou seja, tem um malar mais ascendente. O ângulo da mandíbula da mulher, ele não é tão definido, ele é menos angular. A testa, ela é uma testa mais arredondada, essa arcada supraciliar, ela é mais suave. A gente vai ver que o homem tem essa arcada supraciliar muito mais evidente. As sobrancelhas das mulheres, elas são mais arqueadas, tendem a ser um pouco mais finas, né, em relação do que a sobrancelha dos homens também. O nariz, a gente tem um dorso um pouco mais fino e o nariz mais arrebitado. Quando a gente fala de ter um nariz mais arrebitado, a gente diz que o nosso ângulo ele é mais aberto, né, do que o ângulo nasal do nasolabial dos homens. Os lábios, eles tendem a ser mais volumosos, o contorno mais bem definido, e o mento mais suave, mais arredondado, não tão marcado, né? Quando a gente vai analisar os terços faciais também e os quintos faciais, a gente percebe que a largura, na verdade, do mento da mulher, ela é praticamente a largura do nariz. Quando a gente passa uma linha aqui imaginária, tá vendo? Seria a largura do mento feminino. Já o mento masculino, ele é mais quadrado, ele é praticamente a largura da boca. Vamos ver aqui um pouco da beleza masculina. Deixa eu ver se eu consigo passar. Ok. Então, ressaltando, fazendo a comparação. Já que nos homens, a gente tem o malar, ele é mais reto, ele não é tão ascendente. O malar ascendente, ele dá um ar mais feminino à face. A mandíbula, ela é mais definida, ela é mais marcada, né? Falamos que ela é mais angular. A testa, ela é mais plana, porém com a arcada supraciliar mais proeminente. Os homens têm a sobrancelha, né, mais reta, justamente por causa dessa arcada superciliar, e são mais espessas, justamente também pelo fato do homem ter muito mais testosterona. A gente vê que esses traços é muito mais também devido a isso. O nariz tem o dorso um pouquinho mais largo e o ângulo também, ele é um ângulo um pouquinho mais fechado, né? De reto, ele é um ângulo um pouco mais reto, um pouco mais fechado. Não tem o nariz tão arrebitado. Já os lábios dos homens são lábios mais finos, não tem contorno definido. Dificilmente a gente encontra homens com códigos de barras, né, que são aquelas rugas labiais, justamente por causa dos pelos. Isso também é uma característica dos homens. E o mento do homem é um mento um pouco mais quadrado. Como eu falei aqui, olha, o mento do homem praticamente a largura da boca, ok? Já vamos falar um pouco agora do processo, uma visão geral do processo de envelhecimento, né? Quando a gente sabe que o envelhecimento, ele acontece para todos, ele acontece de forma natural, né? E é inevitável. O que que a gente pode estar atrasando ou alterando um pouco é justamente as consequências desse envelhecimento.
A harmonização facial vem exatamente para isso, né? Para justamente a gente poder recuperar tudo aquilo que a gente está perdendo com o envelhecimento, né? Ele é multifatorial, a gente vai ver um pouco em relação a isso, e é causado, o envelhecimento ele causa exatamente essas alterações estruturais na face, tanto em todas as camadas, que nem havia dito, tanto na parte óssea quanto muscular, a adiposa, né, nosso tecido de gordura, e a parte da pele, epiderme, derme e derme. Então, o osso sofre remodelação. A gente tem alguns pontos específicos na nossa face que sofre uma maior reabsorção óssea com o tempo, né? Principalmente aqui, ó, nessa região de prediolos que a gente fala, né? Ao ladinho aqui do mento, tem uma área grande de reabsorção. A região de malar, por isso que aqui, olha, quando começa a ter uma reabsorção muito grande, a gente começa a ver uma evidência maior dessa gordurinha que vai caindo aqui, tá? Por causa justamente desse coxim gorduroso, que vai perdendo também o apoio, e cai só nesse lado, cai nesse sentido, digamos, e parece que fica presa aqui, justamente porque temos um ligamento nessa região. Então tem reabsorção com esse peso da gordura, então começa a ficar com aquela carinha de bulldog também, né? Então tem regiões de remodelação óssea, que nem estava falando. Na região de malar também tem grande remodelação óssea, no ângulo da mandíbula também. Os coxins gordurosos também vão sofrendo alterações. Com isso, como a nossa face, a gente tem os ligamentos, né? Que vai desde a parte mais profunda até a nossa pele, praticamente, né? Se a gente falar dos ligamentos verdadeiros. Então, assim, como a gente vai perdendo o apoio, né, do nosso osso, e a nossa pele também ela vai ficando mais flácida, porque vai perdendo colágeno, né, que é aquela estrutura da pele, o que acontece com esse ligamento que está sendo ligado um ao outro? Ele vai perdendo o apoio. Por isso que a gente tem essa atenuação dos ligamentos, tá? A gente começa a perceber. E quando começa a ficar bem mais evidente o posicionamento também desses coxins gordurosos, quando vão criando, vão sofrendo a pitose, né? E a pitose geralmente acontece de forma, né, medial, sempre, né? É mais para essa região medial, que é justamente onde os sulcos ficam muito mais profundos. E o nosso músculo, há um aumento do tônus. Quando a gente fala do envelhecimento multifatorial, a gente está falando de tudo aquilo, todos aqueles fatores que podem estar acelerando o processo de envelhecimento, né, que reflete principalmente na nossa pele. A gente sabe que tem os fatores biológicos, só que isso, quando a gente vai comparar com todos os fatores, a gente vê que isso é um fator, não é de tanto peso quanto o que a gente chama da nossa epigenética, né? A gente tem a genética e a epigenética. Então, a gente sabe que tem alteração em relação à exposição solar. Quando a gente fala de sol ou de clima, a gente está falando tanto de temperaturas extremas, né? Isso pode ser maléfico. Em relação ao grau de poluição também. Aqui a gente fala da importância, todos aqui, ó, como o nosso estilo de vida pode estar afetando em relação ao processo. A gente sabe que exercício físico, isso é importante para a gente poder estar sempre mantendo, principalmente a nossa massa muscular também, né, ativa. A nutrição, sempre ter uma nutrição mais balanceada. Quando a gente fala em nutrição balanceada, a gente fala até em evitar alguns tipos de alimentações que podem estar acelerando o nosso processo, que a gente chama um processo de glicação, né? A glicação é justamente um processo onde que o açúcar, que ele vai se unir a uma proteína, né? E quando ele se une a essa proteína, ele vai desestabilizar, fazendo com que ela perca aquela função. E quando a gente fala em proteína de pele, né, essa glicação, ela seria o quê? Ela se unir ao colágeno. Então, ela destruir as nossas fibras de colagênio, praticamente isso. Esse é o processo de glicação. Quando eu penso referente à pele, né? Porque isso ocorre no nosso corpo inteiro. Mas quando eu penso em referente à pele, seria isso. Então, havendo essa destruição, o que acontece? A nossa pele, ela perde elasticidade, a nossa pele fica mais flácida, as rugas começam a ficar mais visíveis, né? A gente começa a perder também a textura da pele muda, o brilho da pele muda. Então, quando a gente fala em nutrição, a gente não fala só
E claro que não é só em relação a isso, a gente fala em saúde geral, né? Então, evitar alimentos muito ricos em açúcar ou carboidratos refinados, também sabemos que também é maléfico. O glúten também é um pouco maléfico em relação quando a gente fala a inflamação crônica, né, da saúde em geral. A gente sabe que a qualidade de sono também tem grande influência, o bem-estar emocional, inclusive há também as belezas de rotina de skincare, né, que são os cuidados que a gente tem em casa também com a nossa pele. Então, quando a gente fala de multifatorial, exatamente, como tudo tem influência, e quando a gente mostra isso para o paciente, a gente começa a mostrar para ele que um tratamento isoladamente não faz milagres, né? Podemos dizer assim. Ele tem que cooperar em todos os outros fatores para que a gente tenha, que a gente consiga obter um resultado de excelência. Isso que eu estava a falar, né, que também com o envelhecimento a gente começa também a ter uma deficiência em relação a essa proteína da nossa pele, que é o colagênio. Então, com isso, com essa alteração, a gente começa também a ter a perda de contorno facial, né? Quanto mais jovem a gente tem aquela face bem mais elevada, que a gente chama desse triângulo, né, facial invertido. Então, com o tempo, ela vai caindo, vai tendo a pitose. Então, vai virando um trapézio e praticamente os velhinhos a gente vê essa face mais quadrada, né? Quadralização facial, que a gente chama. Então, conhecermos toda essa parte da filosofia, né, do envelhecimento, e isso é essencial para a gente fazer uma boa abordagem com os nossos clientes dos planeamentos, tá? De uma forma muito mais racional e sempre alinhando sempre a expectativa com a realidade. Quando eu mostro essa roda holística, né, multifatorial, isso é muito importante, principalmente quando a gente vai pensar também num tratamento, por exemplo, de bioestimuladores, que a gente fala muito que a gente precisa ter o terreno biológico muito mais bem equilibrado, porque se o terreno biológico do paciente, né, que tem todos aqueles fatores que alteram, né, todos esses fatores que alteram o terreno biológico, se o terreno biológico do paciente não tiver preparado para receber certas substâncias, ele não vai conseguir, né? A gente não vai conseguir obter o resultado, que é um resultado de excelência nesse tratamento, porque a gente precisa exatamente que ele esteja com esse organismo próprio para isso. Quando a gente fala da parte da análise facial, tá? A gente sabe que a gente tem os quintos verticais e os terços horizontais. Quando a gente faz essa análise dos quintos, é praticamente aqui, ó, a parte interna dos olhos, a parte externa dos olhos, ok? Os traços principais. E a parte mais lateral da face. Então, quando a gente faz essa divisão, né, os registros fotográficos são importantes justamente para a gente poder fazer esses tipos de análise, a gente teria que ter esses quintos muito mais proporcionais, tá vendo? São partes iguais. Então, o que a gente percebe aqui? O que seria também ideal quando eu olho quando a gente olha o nosso paciente de frente? A largura labial, tá vendo? De comissura, né? De uma comissura para outra, idealmente seria aqui, ó, na lateral da íris, tá vendo? Esse seria o tamanho ideal de largura de boca. Quando a gente tem essa boca muito mais recuada, a gente consegue fazer um planeamento diferente, por exemplo, de um preenchimento labial. Se essa boca for muito alongada também, isso tudo a gente tem que pensar em estratégias de planeamento. Por isso que é importante a gente poder estar sempre analisando, tá? E aqui foi aquilo que eu falei, ó, em relação ao aumento. O aumento da mulher é praticamente a largura do nariz, tá vendo? O homem já é a largura da boca, ok? Vamos agora pensar em terços. Os terços também, eles têm que estar equilibrados, né? O terço superior, ele vai desde aqui, da linha do tríquio, que a gente chama, que é a inserção do cabelo, ok? É bem inserção do cabelo mesmo, tá, gente? Se alguém tiver a parte a parte do tríquio, digamos, bem aqui na parte da inserção do cabelo, até a parte da glabela, depois subnasal e aqui no pogônio mole, ok? Os terços têm que estar equilibrados. A gente pensa em terço inferior,
o nosso lábio superior iria equivaler aqui, ó, a 1/3, tá vendo? Do nosso lábio inferior junto com o mento. Porque a gente sabe que lábio, ele vai dessa parte subnasal até esse sulco aqui, lábio mentual, né? Porque a gente tem a parte branca do lábio e vermelha do lábio. Então, essa seria uma proporção ideal também, a gente olhando o paciente de frente, analisando os terços horizontais dos pacientes, tá? Buscar esse equilíbrio dos terços. Então, e de proporção labial, tá vendo? Geralmente, se eu for pensar em tamanho, é praticamente quase 2 centímetros que eu tenho da parte subnasal até aqui a parte do estômago, e o dobro praticamente da parte do estômago até o mento, que é de 36 a 40, ok? É 1/2. Quando a gente pensa em análise também de biotipo faciais, é importante a gente perceber o formato da face do nosso paciente. Analisar, né, se o nosso paciente é um paciente mais dólico facial, ou se ele é um paciente realmente mesofacial, ou ele é um braquifacial. Por quê? Se eu tenho um paciente dólico, a gente consegue observar em que regiões a gente poderia estar trabalhando, né? A gente poderia estar melhorando aqui a parte do ângulo da mandíbula. Desculpa, poderia estar trabalhando mais a parte aqui, ó, do terço inferior desse paciente também. Quando a gente pensa também no paciente braque, a gente poderia estar alongando também um pouquinho o queixo do paciente, ok? Então, assim, tanto a parte, se eu penso em biotipo facial, como eu penso também em perfil, né? Se o paciente é um retrognato, um prognata, também isso também é importante para a gente analisar. Porque o perfil normal, né, o padrão normal seria esse perfil mais reto, quando eu analiso, né? Desde a parte aqui da parte da glabela até a parte aqui do pogônio. Quando eu tenho o retrognata, o que que a gente começa a perceber? Esse paciente, por exemplo, a gente não pode dar um foco muito grande na região de terço médio, porque senão vai ficar ainda mais, esse perfil ele vai ficar ainda mais desarmônico, né? Um paciente retrognata, por exemplo, a gente tem que trabalhar tanto a parte labial, tentar projetar esse lábio um pouco mais à frente, como trazer esse queixinho um pouco mais à frente, melhorando também a parte do contorno, ou seja, trabalhar terço inferior, né? Iniciar o trabalho praticamente, digamos assim, não que não vai precisar de trabalhar um pouco mais acima, mas a gente fala, começar o trabalho aqui, ó, para harmonizar mesmo no terço inferior de um paciente assim. Já um paciente perinata, por exemplo, ele já tem um terço inferior muito evidente para buscar esse equilíbrio. Lembra quando a gente fala em harmonização, a gente fala em proporção e equilíbrio? Teríamos o quê? Que trabalhar um pouquinho mais essa região de terço médio, né? Trazer, evidenciar mais esse terço médio. Quando a gente pensa em harmonização também, uma tática que a gente fala, né, que a gente usa muito em região de área de luz e sombra. Aonde que a gente quer trazer luz, para onde a gente quer trazer luz, para evidenciar mais aquela área, né? Então, no prognata, eu quero trazer mais luz nessa região, porque eu começo a evidenciar um pouco mais essa região e eu disfarço esse perfil prognata do paciente, certo? Isso eu estou falando em técnicas, não estou falando para corrigir um prognatismo, não, tá? A gente está falando em técnicas de harmonia, né? De trazer harmonia para esse paciente. Então, vamos trabalhar terço médio e aqui a gente começa a trabalhar mais terço inferior. Claro que no padrão normal a gente sabe que a gente pode trabalhar de acordo com a necessidade mesmo. Um paciente desse, provavelmente, evidenciar um pouquinho mais aqui o ramo da mandíbula, né? Vamos pensar quais são as características, principais características masculinas, né? Ele tem um ângulo da mandíbula mais angular. Vamos falar um pouquinho mais da camada facial. Eu vou deixar essa parte para a Sofia, porque assim a gente anda até o final com a parte dos casos clínicos. Pode ser só? Claro, claro que sim. Pronto, então, relativamente àquilo que a Ludmila já esteve a explicar, e vocês percebem, tudo isto que se esteve a falar em termos de avaliação facial, em termos do dimorfismo sexual, as diferenças entre os homens e as mulheres, a diferença entre os diferentes padrões esqueléticos, tudo isto é muito importante vocês terem noção e saberem fazer uma boa avaliação, porque é isso que vos vai permitir perceber onde é que vão trabalhar e que produtos é que vão utilizar e que técnicas é que vão utilizar. E como já viram,
as pessoas são todas diferentes, cada uma tem as suas características e é isso que nós temos que tentar perceber. É um paciente jovem que precisa de harmonizar o seu rosto por alguma razão, porque realmente é retrognata, é prognata, é dolicocéfalo, enfim. Ou é um paciente já com alguma idade, que já sofreu o processo de envelhecimento e que precisa de reverter um pouquinho esse processo de envelhecimento. Aí é muito importante vocês sempre fazerem as avaliações e para isso nós, insistimos muito para que se faça um bom registro fotográfico e para que se imprima a fotografia do paciente e mesmo em cima da fotografia do paciente desenhem os diferentes tipos de avaliação possíveis de fazer em termos de proporções, dos quintos, dos terços, como falou a Ludmila, que é para perceberem onde é que falta material, onde é que está material a mais, como é que vocês podem harmonizar aquela face, ok? Então, agora isto que a Ludmila teve a falar dos padrões esqueléticos está mais relacionado até, muitas vezes com os pacientes jovens, em que se pode logo começar a harmonizar mesmo os pacientes que são jovens. O que eu vou falar agora a nível das camadas faciais é do envelhecimento das camadas faciais. Tem mais a ver com o rejuvenescimento e temos que perceber o que é que se perde em cada camada para podermos saber como é que vamos atuar, quais são as técnicas, quais são os materiais que vamos utilizar para obtermos um resultado natural e individualizado para cada paciente, para não ficarmos com aqueles rostos que são todos iguais. Isso nós não queremos, está bem? Queremos manter a individualidade do paciente, mas ah, harmonizar o seu rosto, rejuvenescer, para que a pessoa fique com um aspecto mais fresco, mais descansado, mas sem mudar as feições. Então vamos lá. Vamos lá ver se eu consigo passar aqui os slides. Ok, então, nas camadas faciais, nós vamos ter a primeira, todas, a mais exterior, que é a pele, e a nossa pele vai ter a epiderme e a derme, e já sabemos que aqui vamos sofrer o quê? Vamos sofrer um processo de ressecamento, de desidratação, de afinamento da camada da derme, que vai fazer com que a epiderme depois fique mais enrugada. Ok? Isto porque vamos perder o colagênio e vamos perder o ácido hialurónico que é natural na nossa pele. Daí os preenchimentos fazem-se com ácido hialurónico para repormos aquele material que também vai faltando. E podemos fazer quer a miomodulação com ácido hialurónico. O que é que isto significa? Significa que quando colocamos o ácido hialurónico em profundidade, vamos estar a fazer algum tipo de compressão. Pulou a aula pro final. Fui eu que mudei, Foi. mas eu agora nem estava a tocar. Espera aí. Ver Tem se que, eu encontro. aí, mudar na tecla. Porque se mudar na setinha, ela pula para frente. Deixa eu ver. É na bolinha que eu tenho que carregar, não é? Ou não? A bolinha é o seu mouse. Tem que Então botar não mexas na bolinha, na porque eu vejo, setinha. porque foi É, por isso que eu fui atrás da bolinha. Então não não, mexas na deixa. bolinha, porque é o teu mouse a bolinha. Então vá. É que é a Ludmila que está a controlar está a controlar aqui a apresentação. Então vá, eu vou tentar andar para trás um pouquinho. Não, é aí mesmo. Pronto, É ok. só, é melhor comandar Ok, pela já seta. Pela estou. seta. Ok, ok. Pronto. Depois, abaixo da pele, nós vamos ter a gordura subcutânea, que é aquela camadazinha que nos dá. Olha, Lu, não fui eu que mexi. Eu não mexi em nada. Espera, deixa eu ver se eu consigo. Pá, é assim, eventos em direto têm destas coisas. Ok, então vamos lá. Aqui na camada subcutânea, hum, é a camadinha de gordura que está por baixo da pele e que, na realidade, são bolsinhas de gordura que estão situadas em diferentes zonas. Nós temos aqui na zona malar, na zona zigomática, na zona mastérica, na zona mandibular, temos vários coxins de gordura que, conforme são maiores ou mais pequenos, é que vão dar o formato ao rosto. E a pele vai estar assente em cima destas bolsinhas de gordura. Estas bolsinhas de gordura sofrem 2 processos diferentes. A reabsorção, em que vão desaparecendo mesmo,
principalmente se a pessoa for uma pessoa mais magra, que faça muito exercício, estas bolsinhas de gordura desaparecem muito facilmente, ou então naquelas, pessoas, que mantêm mais a gordurinha porque têm, por exemplo, sobrepeso, não perdem de facto tanto esta gordura no rosto, mas o que acontece é que ela descai, vai mudando de posição, porque os ligamentos estão mais frouxos, a pele está mais flácida e, portanto, as bolsinhas pesam mais e vamos ficando com o rosto com aspecto derretido. Temos a gordura, as bolsinhas de gordura superficiais e temos também as bolsinhas de gordura profundas. Ok? Elas vão descaindo e vão transformando a forma do rosto, que era aquilo que a Ludmila falou lá atrás, sobre a quadralização da face, ou seja, a face que inicialmente é um triângulo invertido em pacientes mais jovens, começa, à medida que o tempo passa, a ficar cada vez com a face, com a parte de baixo da face mais larga e vai quadralizando. E derretendo, dá aquele aspecto de rosto descaído. Depois temos o sistema muscular neurótico superficial, o SMAS, que é um sistema fantástico, que é aquilo na realidade que nos mantém a cara no sítio e o rosto no sítio enquanto somos jovens, porque é todo um sistema de fáscias que envolve estas bolsinhas de gordura, os músculos, que vêm desde o osso até à pele, e portanto é todo um sistema, digamos, uma arquitetura de fáscias que vai manter a estrutura do rosto. À medida que os anos vão passando, vamos perdendo o colagênio, deixamos de ter possibilidade e capacidade de produzir tanto colagênio como produzíamos, as nossas fibras vamos ficando cada vez com menos fibras, mais frouxas, mais laxas e tudo isto vai descaindo. Depois, temos também os ligamentos retentivos e o espaço que existe. Se vocês repararem num paciente muito jovem, o rosto está todo cheinho, significa que tem pouco espaço, portanto também não podemos estar a preencher muito, e quando tentamos preencher e colocar alguma coisa naquele espaço que já é muito pequenino, temos mais probabilidades de causar, ah, complicações, intercorrências, mesmo vasculares, do que num paciente com mais idade, porque num paciente com mais idade tem muito espaço cá dentro, muito espaço. E vocês, se algum de vocês já trabalha, de certeza que já reparou, quando entra, seja com uma cânula, seja com uma agulha, consegue colocar muito mais quantidade de material no tecido subcutâneo de um paciente com mais idade do que num paciente jovem. E é normal, porque o material que ali está vai desaparecendo, seja a gordura, seja a matriz extracelular, seja as fibras de colagênio. Depois vamos ter o periósteo e a faixa profunda, que vão estar ligados a todas as outras camadas. No meio disto tudo, vamos ter as camadas musculares, a musculatura da mímica está incluída no sistema musculoponeurótico, no SMAS. São músculos fininhos, são músculos que normalmente têm, a sua inserção na pele e por isso é que quando nós falamos, quando nós fazemos expressões, toda a pele é repuxada e as rugas ficam mais marcadas. Estes nossos músculos, apesar de ficarem mais fraquinhos, como todos os músculos do corpo ficam à medida que envelhecemos, eles ficam com o seu tónus aumentado. O que é que isso significa? Significa que perdem a capacidade de descontrair. E então estão sempre, é como se estivessem sempre em contração, de maneira que as pessoas, quando são mais velhas, têm sempre as rugas mais marcadas, porque os músculos estão sempre ali com um tónus mais elevado. E é óbvio que temos várias camadas em que aconteceram diferentes coisas. Nós, para recuperar estas camadas, também vamos precisar de diferentes tratamentos. E daí o nosso curso estar montado da forma como está. Ou seja, nós temos vários módulos, em que cada módulo fala especificamente de um determinado tipo de tratamento, hum, com determinados tipos de materiais, para que vocês possam depois conseguir conjugar tudo, fazer uma boa avaliação do paciente e obter um resultado natural, ok? É essa a intenção. Então, em termos dos tratamentos faciais, o que é que nós temos? Já vimos que podemos atuar a nível da pele, a nível da gordura subcutânea, dos músculos e temos que ter muito cuidado também com a parte dos vasos e nervos. Nós temos que conhecer muito bem a anatomia, quer a anatomia muscular, quer a anatomia vascular e nervosa, porque temos de saber onde é que podemos estar mais à vontade para colocar material e para trabalhar, ou onde é que temos que ter mais cuidado, quais são as zonas que temos que evitar. Porque a primeira coisa que nós vamos tentar fazer é prevenir complicações, está bem? As complicações, a última coisa a fazer é tratar uma complicação. Antes disso, há a prevenção.
Temos que prevenir a complicação. E para prevenir, temos que conhecer bem a anatomia, que é para não darmos asa que as coisas aconteçam. Está bem? Tudo isto nós falamos no nosso curso, em pormenor, no módulo, por exemplo, da toxina botulínica, vamos falar muito, muito, muito de anatomia muscular, obrigatório, porque vocês precisam de conhecer muito bem os músculos da face, porque têm que saber exatamente onde é que vão aplicar a toxina, ok? No módulo do ácido hialurónico, vamos falar muito da anatomia vascular, porque é um dos problemas maiores que tem o ácido hialurónico, é podermos fazer uma compressão vascular ou podermos fazer uma embolia vascular. Portanto, vamos nos afastar dos grandes vasos e vamos usar outras técnicas para as áreas que são perigosas, para as áreas onde temos os vasos grandes. Okay? Então, em termos da pele, o que é que nós podemos fazer? Podemos fazer a renovação cutânea e a estimulação. Podemos fazer os peelings. Os peelings o que vão fazer é remover a camada mais superficial da pele e estimular a camada basal da epiderme a renovar-se mais rapidamente. Isto porquê? Porque à medida que envelhecemos, o nosso turnover celular é mais lento, já não, a pele já não se renova com tanta frequência como se renova num jovem. Portanto, os peelings são um excelente meio para nos ajudar a fazer isso. Podemos depois usar o microagulhamento, que é uma técnica bastante simples em que vamos usar produtos que são produtos específicos para cada necessidade da pele, seja para hidratação, seja para tratamento de manchas, seja para tratamento de rugas finas, seja para uma pele mais oleosa, mais acneica. Existem diferentes tipos de produtos com diferentes ativos que vocês vão aprender e vão aprender a escolher para usar para a pele específica do vosso paciente. Os agregados plaquetários é outro tratamento que eu gosto muito, é espetacular, já devem ter ouvido falar no PRF ou no PRP. O PRP é o plasma rico em plaquetas, o PRF é a fibrina rica em plaquetas. Nós, hoje em dia, optamos por usar a fibrina rica em plaquetas porque já se verificou, através de vários estudos, que de facto tem vantagem, porque dura mais o tratamento do que o PRP. Nós conseguimos, com a fibrina, manter as células banhadas pelos fatores de crescimento, que é aquilo que nós queremos que vão estimular as nossas células e que existe nas plaquetas, que estão presentes quer na fibrina, quer no plasma. Já verificámos que com a fibrina temos resultados superiores, portanto, acabamos por utilizar a fibrina, mas o processo é praticamente idêntico e na aula falamos dos dois. Os agregados plaquetários são autólogos, são materiais do próprio paciente e, portanto, com todas essas vantagens que depois irão aprender. Em termos do rejuvenescimento facial, podemos utilizar a mesoterapia. A mesoterapia são multipuncturas com uma agulhinha muito fininha e muito pequenina que vai deixar depositado o produto tipo em pápulas ali subdérmicas e que é excelente para tratar inúmeros problemas, tal como o microagulhamento. Vai depender do princípio ativo do produto que nós estamos a colocar, o efeito que vamos obter. Este aqui é uma técnica muito interessante também, que é de micropápulas, mas é feita com uma agulhinha específica que é o Nanosoft. É um protocolo desenvolvido pela Filmed, é feito com o NCTF, isto passando a publicidade à Filmed. É um protocolo que também vamos aprender a fazer. É sobretudo indicado para as zonas mais sensíveis do rosto, de pele mais sensível, que é a zona à volta dos olhos e a zona do pescoço, que são as regiões de pele mais difíceis de tratar. Temos então este procedimento que é muito interessante. Depois temos a bioestimulação de colagênio, que pode ser feita de várias formas, incluindo com fios de PDO, que é a polidioxanona. Irão aprender no módulo de fios a utilização dos fios, quer para bioestimulação, como este caso, em que se coloca de uma forma superficial para fazer uma estimulação da pele, da espessura da pele, ou então os fios de tração, desculpem, os fios de tração que já vamos ver mais à frente aqui na parte do tecido subcutâneo. Pronto, estes fios vão funcionar como bioestimuladores de colagênio, dando firmeza e elasticidade à pele. Estes fios fininhos. Tudo isto são tratamentos que vamos poder
executar para promover o rejuvenescimento da nossa pele, da camada cutânea, da camada mais superficial do nosso rosto, ok? Passarmos para o tecido subcutâneo, vamos ter outro tipo de procedimentos. Podemos ter também uns fios, que são estes fios liso multifio, que já são colocados na camada do tecido subcutâneo e que são utilizados onde, por exemplo, neste caso, na ruga da glabela, aquela ruga que fica muito marcada quando nós franzimos aqui, ah, quando juntamos as sobrancelhas e que ninguém gosta desta ruga, e esta ruga pode ser atenuada pela toxina botulínica, mas se necessitar de ser preenchida, se já estiver muito profunda, esta é uma zona perigosa, é das tais zonas perigosas onde não podemos aplicar ácido hialurónico, porque senão corremos um risco de produzir uma compressão vascular ou mesmo uma obstrução vascular e é a última coisa que nós queremos. Então temos a alternativa de utilizar os multifios. É uma canulazinha que traz 14 fios, 20 fios, que é colocada só numa entrada dentro ao longo do sulco que está marcado. Quando se retira a cânula, ficaram lá todos os fios. Portanto, só entramos uma vez e deixamos lá 14 ou 20 fios, vai depender de marca para marca. Portanto, é muito interessante também, um procedimento muito interessante. Também irão aprender, obviamente. Os fios espiculados já servem para reposicionamento tecidual. Provavelmente, se vocês não sabem, não conhecem o que são os fios estão a ver estas cânulas que estão aqui na imagem. Por dentro desta cânula passa um fiozinho, que é um fio de polidioxanona. A polidioxanona é um material de sutura reabsorvível, está bem? Portanto, é um fiozinho de sutura que passa por dentro da cânula e sai e fica preso ali por aquelas bolinhas brancas que vocês estão a ver. Então, quando nós entramos com esta cânula dentro do tecido subcutâneo e depois retiramos a cânula, o fio fica lá. E este fio tem umas espículazinhas. E quando nós puxamos as espículas, elas abrem tipo como se fossem uns arpões. E esses arpõezinhos vão puxar os nossos tecidos e vão fazer o reposicionamento. É também um tratamento espetacular. Em termos de preenchimento facial, é talvez das coisas mais conhecidas, mais usadas. Vocês de certeza que já viram muitas pessoas que já fizeram preenchimento facial e umas ficaram bem, outras ficaram mal. Aquelas que vocês notam que fizeram são as que ficaram mal, ok? Porque quando fica bem, são aquelas que não se nota que a pessoa fez preenchimento facial. Parece que a pessoa está mais jovem, está mais bonita, está mais descansada, mas não se nota aquele aspecto do preenchimento. O preenchimento pode servir para fazermos volumização facial, exatamente quando já perdemos aquele volume do tecido subcutâneo no rosto. Vamos só mostrar aqui este videozinho. Só para verem, pronto, é uma das formas de se fazer o preenchimento, que é um preenchimento feito em leque, no tecido subcutâneo mais superficial, ok? E esta é a técnica do BioNutriLift, que é uma técnica, é um protocolo também da Filmed. Depois podemos ter o preenchimento facial mais em profundidade, podemos usar na zona dos malares, na zona do mento, na zona do ângulo da mandíbula, enfim, cada procedimento destes tem depois uma indicação e dependendo da avaliação facial que façam no paciente. Preenchimento labial, para quem é de medicina dentária, que é tão importante para complementar todos os tratamentos que fazemos em termos de reabilitação oral e de ortodontia. Temos também a possibilidade de fazer apenas uma hidratação labial, aqueles pacientes que têm receio de ficar depois com os lábios muito cheios e que então podemos fazer só uma hidratação labial de uma forma simples, com esta agulhinha muito pequenina, com um material mais fluido, um ácido hialurónico sim, mas muito mais fluido. Vamos trabalhar também e quer no módulo de preenchimento facial, quer no módulo de preenchimento labial, vamos trabalhar também toda a zona perioral. Porque nós, quando fazemos, nós temos um módulo que é só preenchimento labial e obviamente que não pode ser só preenchimento exclusivamente do lábio, porque o lábio está anexo a toda a zona perioral. Esta parte branca do código de barras, então vamos fazer um lábio e depois a pessoa fica com o código de barras e fica com as rugas de marioneta e fica com um afundamento aqui no pré-jol. Não pode ser. Tem um sulco, um sulco na abertura piriforme muito profunda. Não pode ser. Então vamos aprender quando é
preenchimento labial, ok, então, é o preenchimento do lábio em si, hidratação labial, preenchimento da zona perioral, enfim, tudo o que diga respeito ao lábio. Depois, outra dos problemas que os nossos pacientes nos trazem muito é a papada, é quererem ter um contorno bonito, contorno mandibular bonito, e sim, vamos aprender no módulo da mesoterapia a fazer a lipoenzimática de papada, ou seja, temos vários princípios ativos de mesoterapia, várias mesclas que, ao serem aplicadas, ao serem utilizadas, vão fazer com que o contorno fique mais delineado e a papada desapareça. Obviamente, não é uma lipoaspiração de papada, portanto, pacientes com grandes papadas tem que ser cirúrgica, a lipoaspiração. E aqui estamos a falar aqueles pacientes com umas papadas médias que têm que se corrigir. Relativamente ao músculo, temos podemos fazer a miomodulação com o ácido hialurónico, como já falámos, não, ainda não falámos, que era aquilo que tinha aparecido há pouco aquele slide. Na miomodulação com ácido hialurónico é quando colocamos o ácido hialurónico em determinadas zonas que vai ficar a fazer pressão em cima do músculo e que impede que o músculo faça tanta força, como por exemplo, no sorriso gengival temos 2 possibilidades. No sorriso gengival temos o músculo elevador do lábio superior, que levanta muito o lábio, e das 2 uma, ou aplicamos aqui ácido hialurónico e que realmente vai ficar a fazer pressão no músculo e o músculo deixa de conseguir contrair tanto, ou então aplicamos a toxina botulínica para o músculo relaxar. Parte muscular, continuamos, é o ex libris da parte muscular, da aplicação muscular em harmonização é a toxina botulínica. A toxina botulínica vai ter uma atuação, não enche nada, não preenche nada, não, faz apenas um relaxamento da musculatura. Lembram-se do que falámos lá atrás, que com a idade o tónus muscular fica aumentado. Ora, quando aplicamos a toxina, o tónus baixa e o músculo fica relaxado e a pele fica lisinha. O músculo deixa de puxar a pele. E vamos só ver aqui uns casos clínicos antes e depois, para vocês poderem perceber aquilo que estávamos a dizer relativamente à naturalidade e à individualidade do paciente. Pronto, esta paciente é uma paciente de multitratamentos, obviamente não foi só um tratamento. É toxina, é preenchimento com ácido hialurónico, são fios PDO, é mesoterapia e, claro, obtemos um resultado super natural. Quem não conhece a paciente não sabe que ela fez e muda completamente o aspecto do rosto da paciente. Esta paciente é uma paciente que faz muito exercício físico, portanto, a gordura da cara desaparece rapidamente e ela fica com o ar seco, com o ar envelhecido e quando se faz os tratamentos, de facto, rejuvenesce e quando ela se olha ao espelho, sente-se muito melhor. Isto interfere muito com a autoestima dos nossos pacientes. Aqui mais um caso também multidisciplinar, com vários tipos de tratamentos, toxina, é sempre toxina, ácido hialurónico, fios, e é a forma de se obter. Não é grandes quantidades de nada, são sempre poucas quantidades de tudo. Só que fazemos um mix. Daí a importância de vocês não terem só, não saberem só de toxina botulínica ou não saberem só de ácido hialurónico, não. Saberem um pouquinho de tudo. Aqui outro caso, aqui mais outro. Pronto, isto é só para vocês perceberem aquilo que se pode conseguir. Não são alterações enormes, porque não é isso que se pretende, é o rejuvenescimento, é a pessoa ficar com um aspecto mais descansado, com o rosto mais suavizado. Aqui no caso já é uma perfiloplastia, paciente jovem, que precisa de corrigir determinados aspectos para que o rosto fique mais harmonioso. Então, já se faz preenchimento labial, para a projeção do lábio superior, preenchimento de mento, para o aumento do mento, o ângulo da mandíbula, o contorno mandibular, para dar para ficar com um contorno mais definido e isto muda a vida dos nossos pacientes. Aqui, se vocês repararem, isto são 2 pontinhos de toxina botulínica no músculo elevador do lábio superior e é completamente diferente um tipo de sorriso ao outro, não é? E o nosso paciente sente-se muito mais confiante desde que tem aquele tipo de sorriso. Aqui são o antes e depois da toxina botulínica, como vocês podem ver, o aspecto. Portanto, a paciente em baixo também está a tentar fazer os movimentos, mas já não consegue, já não enruga. Reparem aqui nas ruguinhas perioculares.
Aqui, num paciente masculino, aquilo que estávamos a falar há pouco do dismorfismo sexual, em que no paciente masculino temos que ter alguns cuidados, porque não queremos feminilizar o rosto do paciente, ok? Portanto, não vamos fazer uns malares proeminentes neste paciente, ok? Tal como num paciente feminino, não vamos fazer um mente gigante no paciente feminino, porque masculiniza muito o rosto. Temos que ter esses cuidados. Aqui mais um caso de antes e depois, preenchimento com ácido hialurónico, aqui aumento de mento, não me vou perder muito tempo que é para não vos maçar. Aqui uma hidratação labial, super simples, mas que faz toda a diferença no lábio do paciente. Aqui um preenchimento labial, é diferente. Uma coisa é a hidratação, outra coisa é preenchimento, quando queremos realmente aumentar o volume e aumentar a projeção do lábio. Mais um caso de preenchimento labial. Mais outro. E terminamos a nossa apresentação. Espero que tenham gostado. Se tiverem algumas dúvidas, eventualmente tem aqui os nossos Instagrams, podem contactar connosco através do Instagram, está bem? E eu vou passar agora a palavra à Ludmila só para ela vos falar um pouquinho daquilo de que é o nosso curso. Excelente, obrigada, Sofia. Então, só para concluir aqui, em relação ao curso Face Design, né? O nosso curso ele é estruturado em 8 módulos. Vamos abordar todos esses tratamentos citados pela Sofia nessa masterclass. E como é dividido? A gente tem 2 módulos por mês. Na verdade, são 4 meses de curso, se fizerem todo o curso, né? O curso Start e o curso Advanced. Então, no módulo 1, a gente aborda toda a parte de toxina botulínica, principalmente voltado mais para a parte estética. No módulo 2, a gente trabalha com a parte do peeling superficial e mesoterapia, tá? Então, cada módulo a gente aborda um assunto como está demonstrado nessa tela. O importante a gente citar aqui, tem 12 horas de horas por módulo, e a cada módulo a gente tem um dia inteiro de prática clínica, ok? São 4 horas de teoria e 8 horas de prática clínica. Sempre tem demais, tá? Nunca são só 8 horas. Mas, enfim, é só para ter esse destaque que, para cada assunto abordado, um dia inteiro de prática clínica para os nossos alunos. E, falando da Iron, né, nossa parceria que a gente tem com a Iron, só para finalizar, vocês têm acesso a todo o nosso cronograma do curso, qual vai ser todos os temas abordados, tudo que vai ter de ser dito dentro de cada curso, no site da Iron, tá? Lá vocês podem se inscrever, lá tem a data das inscrições, a data da abertura das inscrições, as pré-inscrições geralmente já estão abertas. E é isso, gente. Só para falar isso e agradecer para quem conseguiu estar com a gente até agora, tá? Qualquer dúvida, vocês podem contactar através de nossas redes sociais também, tá bom? E até breve. Espero vê-los em breve. Um grande abraço, obrigada. Um beijo.